Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, que nós paramos no último estudo na fase da tribulação, o que estava acontecendo na tribulação no céu, que era as bodas do Cordeiro, a igreja está em festa. Agora nós vamos estudar o que vai acontecer durante a tribulação na terra. Então, o que ocorrerá na terra? Logo após o arrebatamento da igreja, os habitantes da terra passarão por momentos de angústia e tristeza, sem saber o que está acontecendo. O tempo de duração será de 7 anos, conforme vemos em Daniel 9:27. E são distribuídos em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período geralmente é chamado de tribulação e o segundo, 3 anos e meio, é de grande tribulação. Os 2 períodos juntos é chamado de grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará um pacto de falsa paz com o povo de Israel, que será rompido no final desse período, conforme lemos em Daniel 9:27. Provavelmente porque o anticristo exigirá que todos os adorem, inclusive o povo de Israel. Mas sabemos que os israelitas só adoram a Deus, dando início à segunda e pior fase da tribulação, que também terá duração de 3 anos e meio. Na Bíblia, a grande tribulação também é chamado de o dia do Senhor, o dia das trevas, o dia da vingança de Deus, o dia da ira do Senhor, o dia horrível, ira, terrível castigo de Deus. São alguns nomes que são chamados na Bíblia. No período da tribulação, o Espírito Santo vai ser afastado, como lemos em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 7, que fala: E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa isso acontecer. Acreditamos que o Espírito Santo na tribulação continuará agindo, não como na nossa era do Novo Testamento, com seus ministérios, como o batismo, a habitação, o do selo, o do enchimento. Ele vai agir como no Velho Testamento, onde o Espírito Santo não habitava permanentemente no santo, salvo alguns casos isolados. Um exemplo da tribulação é o dos 144 mil judeus selados que vão pregar o evangelho do reino. Na grande tribulação, acreditamos que haverá salvação, embora seja muito difícil. Será através da fé, como é hoje. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Hebreus 11:6. Será através do sangue de Jesus, como vemos em Apocalipse 7:14, que fala: Estes são os que atravessaram são e salvos a grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e ficaram brancas, e através do Espírito Santo, que mesmo não habitando no crente, vai agir para a sua salvação. Um outro item da apostila é o trono de glória. No final da tribulação, na hora que acabar a tribulação, vai haver um julgamento dos gentios, que é o trono de glória. Será a segunda vinda de Cristo. Esse julgamento ocorrerá no Vale do Josafá, como podemos ver em Joel 3:2. Congregai todas as nações e as farei descer ao Vale do Josafá. Hoje, ele não existe, mas certamente ele será formado pelas modificações da terra ocasionadas pela segunda vinda de Jesus na tribulação. Vamos ler Zacarias 14:4. Naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O juiz será Cristo
e serão julgadas todas as nações não judaicas, os gentios, os vivos da época da volta de Cristo, e serão julgados com base como tratar os irmãos em Cristo, judeus e Israel, que está em Mateus 25, 31 e Joel 3, de 2 a 12. O próximo item é o milênio. Mas como está sobrando um pouco de tempo, então eu vou falar mais sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada aqui no Apocalipse e vamos falar mais do assunto da tribulação, o que ia acontecer nesse período. Então vamos ver em Apocalipse 13. Apocalipse 13, eu vou ler. A besta que emerge do mar, que é o anticristo. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças 9 nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças com golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Aqui, nesse capítulo 13, a Bíblia fala da besta que vai emergir do mar. Aqui vou deixar, no capítulo 13, fala no versículo 1, emergir do mar uma besta, o anticristo. No versículo 4, adoraram o dragão, que é Satanás. E se ler no versículo 11, vi uma outra besta que emergiu da terra. Da terra é o falso profeta. Aqui eu vou deixar um comentário que o diabo tenta imitar Deus em tudo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele está vindo como a besta, o dragão e o falso profeta. Ele fez uma trindade satânica também. Aqui nesse capítulo, ele será com certeza o maior falso líder de toda a história da humanidade, pois ele chegará com o poder de Satanás, como podemos ver em 2 Tessalonicenses 2,9, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos porque não acreditaram e não amaram a verdade que poderia salvá-lo. Por isso Deus envia o poder de erro para agir nessa época, 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 11. Terá habilidade sobrenatural de liderança, sabedoria, estratégia, oratória, popularidade. Ele encontrará no mundo, na área política, ele vai dominar, na área econômica, na área religiosa. Então esse anticristo, ele vai agir na época da tribulação, que é o que está falando no capítulo 13, que será um líder político. Agora vamos ver, no mesmo capítulo 13, no versículo 11. O que fala no versículo 11, ele fala assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, a ferida mortal fora curada. Aqui, nesse capítulo, ele fala do falso profeta. O falso profeta é uma besta que saiu da terra. Ele será o principal aliado do anticristo, que vai imitar o Espírito Santo fazendo falsos milagres com o objetivo de seduzir os moradores da terra. Promoverá cultos de idolatria, levando todos a adorarem a besta. Vai marcar todos, ricos e pobres,
importantes e humildes, escravos e livres, com o sinal 666. Aqui só dá um comentário do 666, já foi, alguns estudiosos já foi Nero, na época de Nero, depois Domiciano, fala que é a segunda besta. Agora a besta que vai agir, que vai ser a última besta, vai surgir durante a tribulação, que é essa besta que nós estamos falando aqui. Desse movimento religioso, promovido por esse falso profeta, surgirá uma super igreja. O falso profeta vai dizer a todos os povos do mundo que façam sua imagem da primeira besta e que teria sido ferida pela espada. Então, durante a tribulação, vai agir o diabo, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, durante a tribulação vai ter algumas oportunidades de arrependimento, que Deus vai jogando juízo sobre a terra. Mesmo assim, o povo não se arrepende, continua a seguir Satanás. E no 6, ele fala, vou falar assim, ele manda no capítulo 6, 8 e 9, ele vai mandando os seus juízos sobre a terra. No 6, eu vou dar por exemplo o 6, são 7 selos, que é estudado no capítulo 6, é a marca do início da grande tribulação. O primeiro selo é uma falsa paz. Este cavaleiro é o anticristo e vai conquistar o mundo por meios pacíficos, implantando uma falsa paz. 1 Tessalonicenses 5,3. Será um líder político. Aí tem o segundo selo, Apocalipse 6, de 3 a 4. O foco é a guerra. O terceiro selo é o Apocalipse 5, 6. É a fome. O quarto selo, Apocalipse 6, 8, ele fala da morte e o inferno. O quinto selo é o martírio. O sexto selo, perturbações cósmicas. E o sétimo selo, trombetas e silêncio. E aí, durante a tribulação, ele vai mandando seus juízos, como através dos selos, né, que ele mandou. Depois ele vai mandar, vamos ver, no capítulo 8 e no capítulo 9. São as trombetas, tem os selos. Então, são todos esses aqui, depois vocês podem ler na Bíblia, daí vocês vão estar situando de qual período que vai estar acontecendo isso aqui, que é durante a tribulação. Aí, vamos falar de um outro assunto que também é da tribulação, que é o Apocalipse. Vamos ver o Apocalipse 17. Vamos dar uma corrida na Bíblia. Apocalipse 17. O Apocalipse 17, ele vai falar aqui da descrição da grande meretriz. Essa Babilônia religiosa trata-se de um enorme sistema eclesiástico que surgirá no começo da tribulação, logo após a transação da verdadeira igreja. Mesmo sendo um sistema falho de adorar o verdadeiro Deus, incomodará o anticristo, motivando a romper com esse sistema no mesmo modo que fará com o pacto feito com Israel. Implantará o culto à besta. A grande prostituta ou Babilônia religiosa terá como característica a infidelidade social, espiritual. No Apocalipse 18, ele anuncia a queda da Babilônia. Nesse capítulo, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que ele trata essa cidade, vai ser importantíssima nos planos do anticristo. Será um notável centro político, religioso, comercial e o principal de todos da terra. Será um sistema econômico onde haverá uma idolatria pelo dinheiro. Homens e mulheres buscarão com todas as suas forças adquirir propriedades e obter lucros cada vez maiores para poder comprar tudo o que desejam. Será praticado com naturalidade o comércio desonesto, prostituição, corrupção e etc. Nessa época acumulará tantos pecados que chegarão até o céu e Deus lembrará das iniquidades dele. Comparando a Babilônia do capítulo 17 com a do capítulo 18, notamos que o sentido é o mesmo. Ambas estão relacionadas com a idolatria. No capítulo 17, a idolatria está expressa em um sistema religioso falso. Já no capítulo 18, a idolatria está representada por um sistema financeiro corrupto aceito pelos homens.
Agora, um outro capítulo aqui da apostila, como nós lemos lá no início que durante a tribulação vai ser pregado o Evangelho, não da maneira que é pregado hoje, que o Espírito Santo habita em nós. Ele vai ser retirado na época da tribulação. Mas Deus vai deixar, ele retira, mas o Evangelho vai continuar sendo pregado. Eu acredito que vai ser pregado nos primeiros 3 anos e meio pelas 2 testemunhas. E nos outros 3 anos e meio pelos 144 mil eleitos. Então, vamos ver no capítulo 11, que vai falar um pouco das 2 testemunhas. Capítulo 11. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui vai ter 2 testemunhas que vai ficar pregando o Evangelho durante a tribulação. Se vocês quiserem, depois vocês leem o capítulo 11, dá para saber mais sobre as 2 testemunhas. Aqui eu vou abrir um parêntese, que alguns estudiosos eles acham que as 2 testemunhas é Enoque e Elias. Por quê? Porque Enoque e Elias não morreram. São os 2 únicos da Bíblia que não morreram. E aqui fala que as 2 testemunhas, essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros, acham em pé diante do Senhor. Então acreditam que pode ser Enoque e Elias. Outros estudiosos acham que pode ser Elias e Moisés. Esse eu já não acredito, porque Moisés morreu. E outros estudiosos acham que vai ser 2 testemunhas que vão ser levantadas na época da tribulação. Isso nos 3 primeiros anos e meio. Nos outros anos 3 e meio, quem vai pegar o papel de pregar o Evangelho vai ser os escolhidos, 144 mil, que está no 12 do Apocalipse, no versículo 14, que fala: e foram dadas à mulher. Toda vez que você lê mulher na Bíblia, representa o povo de Israel. E quando a gente lê noiva, representa a igreja. Lá em Mateus, a parábola da virgem. Então ele separou. Quando fala noiva, a gente pode ficar com mais atenção que está falando para a gente que é a igreja. E mulher é Israel. Aqui ele está falando mulher. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde se sustenta durante 1 tempo, 2 tempos e metade de tempos. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. Eu acredito que nos outros 3 anos e meio, quem vai pegar o papel de pregar o Evangelho vai ser os 144 mil. Nesse capítulo 12, ele é um resumo de toda a história. Porque começa depois, vamos ver se na próxima aula a gente continua com o capítulo 12, ou na próxima aula a gente já dá início ao Armagedon e entra no milênio. E depois do milênio a gente vai ver o tribunal de Cristo e o eterno estado perfeito. Então fica para a próxima aula esse assunto.